Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de 5 estrelas, o Mauro já virou ativo fixo do programa. Aê! Faremos em 5 próximo. O Carlos não fica com ciúme. O Carlos está afastado por questão de saúde, então o Mauro está aqui gentilmente participando do nosso programa. Nós vamos falar hoje sobre os cuidados que os síndicos e os condôminos devem tomar no final de ano nos condomínios, porque é uma época que muita gente viaja, tem a questão de enfeites de Natal, entregas, aqueles problemas que nós passamos durante todo o ano, no final do ano eles se concentram e se intensificam. Quem vai começar hoje que a gente não começou? A Pri. Que a gente não concordou? Posso falar, a gente não combinou, mas eu começo. Uma coisa importante que a gente vê problema e as pessoas nem imaginam que isso possa acontecer. Geladeira e filtro que tá ligado direto no registro, no encanamento. Eu juntaria aí a ducha higiênica e a máquina de lavar. Exatamente. Exatamente. Pessoal, às vezes, principalmente quando você tá fora, como bem reza a lei de Murphy, isso dá problema. E aí, ninguém consegue parar a sua geladeira, a sua ducha higiênica, ou o que quer que seja, e você prejudica os vizinhos de baixo, né? Então, vamos fechar o registro do apartamento antes de viajar, vamos deixar só as luzes daquilo que realmente for necessário deixar ligado. Ô, Pri, você falou uma coisa sem querer te interromper, já interrompendo. Não é só os vizinhos do apartamento de baixo. Normalmente essa água avança para os elevadores. Sim, e além dos custos todos com o vizinho de baixo, ainda vão ter os custos da troca dos elevadores muitas vezes. Que aí, é altíssimo. O prejuízo não é pequeno, viu, gente? Às vezes, assim, além da questão da troca das peças do elevador, né? Nós tivemos um caso num final de ano e realmente foi entre se Natal não me e Ano engano, Novo. foi dia 27 ou 28 de dezembro, tá? Foi um dos dias desses. Entrou água nos 3 elevadores do condomínio. Mas foi um cano que rompeu. Um cano que rompeu, entrou água nos 3. Só que assim, não é simplesmente você chamar a empresa, eles trocam as peças, o elevador começa a funcionar. Eles desligam os 3 elevadores, eles esperam tudo secar, foram 3 dias. 72 horas. Sem elevador no condomínio. Condomínio de 21 andares, sem elevador. Com os vizinhos te amaldiçoando. Isso. E aí, após esses 3 dias, que eles vão verificar que peças precisam ser trocadas, vão encomendar as peças. Bom, resumo da ópera, neste condomínio, eles passaram o Réveillon sem elevador. Agora, imagine um condomínio com 30 andares. Com tudo isso, quem tá no primeiro, segundo, terceiro andar, maravilhoso. Agora, e os últimos? E o pior não é isso, é uma responsabilidade daquele morador e que ele quer transferir pro síndico. Uhum. São coisas assim, tipo, eu acho que fechar o registro de gás, desligar todo aquilo que você pode. A única coisa que você precisa deixar ligado é a geladeira para você não perder comida. Sim. O resto tudo você pode deixar desligado, sabe? Dizem agora que você não pode desligar o decodificador da NET, porque senão ele perde a configuração, se ele fica tanto tempo mesmo, desligado. eu não sabia Isso dessa. Foi uma vez que eu deixei desligado, quando eu liguei de novo não funcionava nada. Aí tive que aguardar a visita técnica, mas tudo bem, é o que dizem por aí, mas ele é o de menos, né? Agora, TV, eu desligo tudo no disjuntor geral ali da minha casa, só fica a chave geral e a chave da geladeira ligada, porque o resto tudo a gente deixa desligado. Fecha registro de gás, fecha todas, além de fechar o registro de entrada da Sabesp, como a gente tem a caixa d'água interna, que eu moro em casa, né? Também fecha os registros das torneiras de todos os cantos ali. No caso da máquina de lavar, eu até solto
ela dali para se ficar, já cair direto num ralinho e deixar tudo solto ali direitinho. Contatos de emergência. Exato, é importante deixar um contato de emergência de alguém que está próximo dali, que a gente não precise arrombar apartamentos, como às vezes a gente tem que fazer, já tive que fazer em algumas situações. Deixar contatos de emergência com a chave próxima, são dicas aí que eu deixo não na portaria, a gente não recebe chaves na portaria. Não. Nem deixa os animaizinhos sozinhos, que a gente já teve problema. Já teve, nossa. Sim. Idosos, já aconteceu nas férias, eles deixaram um idoso sozinho. E aí a gente só descobriu por conta do cheiro depois, ou melhor, do fedor. Tava morto o senhorzinho, foi abandonado. Abandono de idosos tem acontecido, abandono de pets nas férias. E isso é muito lamentável, lamentável. Essa questão do cuidado dentro do apartamento, eu acho que é nessa linha que a gente colocou, né? Deixar só o essencial funcionando e pensar no qual é que pode acontecer com você estando fora, né? Então, aqui vocês não falam merda? Porque a gente fala. A gente fala que tá no YouTube, pode falar merda. Só eu falo. O Rogério não vem mais fazer meu programa aqui, porque aqui eu não posso falar merda. Pode. Está liberado. Pode sim, Eu vi que eu tô brincando, que eu vi um que o Carlos falava que ele não gosta de falar palavrão. O Carlos fala. Eu tô aqui só pra causar discórdia. O Carlos não fala, meu. O Carlos é super... Ele não fala palavrão na frente de damas. Mas a questão, assim, às vezes a gente evita porque o YouTube dá umas cortadas na distribuição. Por isso que a gente às vezes não fala, mas só por Desculpa, isso. YouTube. Desculpa, senhor YouTube. Senhor YouTube. Mas é interessante colocar também, fecha a janela, gente. Isso que eu ia falar. Porque Sacadas. às vezes vem um cigarro de não sei aonde, cai dentro da sua casa. Vendavais. Pega o seu tapete e pega fogo. Pega fogo. Vendavais. Teve um caso de uma moça que ela saiu de férias, ela deixou a sacada envidraçada. Ela falou, vou deixar uma banda do envidraçamento aberto para ventilar e as plantinhas não morrerem, embora elas já ficassem todas esturricadas do sol, porque ela não tinha ali. O vendaval foi tão grande que, como não estavam todas ajustadas, o vento fez com que as lâminas ali se mexessem e estourassem. E, obviamente, foi caco de vidro para todo lado. E por quê? Porque ela não seguiu as normas técnicas aprovadas em assembleia, de que seriam vidros temperados, laminados. Então, foi caco de vidro para tudo. A gente entrou em contato, ainda achou ruim a ligação, porque disse que não podia atrapalhar as férias. E aí, foi uma coisa terrível, né? Ho, ho, ho! Papai Noel chegou! Os moradores colocam árvores de Natal para enfeitar o hall na rota de fuga. Eu ia falar eu ia provocar sobre isso. Questão das áreas comuns, né? Pra gente comentar. Questão de entregas, questão de veículos. Eu acho que são os outros desafios, né? Acho que é bom você começar falando nessas questões da área comum de árvores. Vocês sabem que eu tenho um condomínio que a troca de vagas de garagem, ela acontece sempre nos meses de dezembro. E aí, fiz uma assembleia na segunda-feira passada, falando exatamente sobre a modificação das assembleias para meses mais adequados. E foi aprovado, graças a Deus, por isso. E por quê? Porque as pessoas saem em viagem, as férias escolares, elas acontecem logo final de novembro, início de dezembro, muitas vezes, principalmente nas escolas particulares. E aí o que acontece? As trocas acontecem no mês de dezembro. E os moradores não ficam, causando um baita de sabor, né? Porque a gente não tem culpa, porque é uma questão de vizinhança e os moradores é que devem se adequar. Então, eu recomendo até para os síndicos, nossos amigos aqui que estão nos assistindo, para fazer a alteração, fazer o sorteio antes e as trocas em outros meses que não sejam os meses de férias. Porque isso pega muito pra gente e a reclamação cai também em cima da nossa gestão. Então, isso é uma questão importante. Sim, e além dessa questão do carro também, o que eu penso... Existem muitos condomínios com as vagas travadas, Exatamente. Né? E aí, o ser humano viaja e larga o carro do outro travado. O Mauro estava falando aqui antes da gente começar a conversar que ele vai viajar de férias e onde ele vai, ele enfia o carro lá e o carro tem que ficar 10 dias travado. Só que você imagina quem mora no lugar se ele fica com o carro travado porque o outro foi viajar. Nós tivemos um caso uma vez que nós tivemos que chamar um guincho
para tirar o carro de dentro da garagem. Nossa. Porque Não, na verdade é porque ele estacionou entre 2 vagas e uma que não era dele. Que absurdo, folgado. Mas e viajou. E aí o outro condomínio não tinha conseguia colocar o carro. Tem um condomínio que eu sou advogada, que lá eles fizeram assim, vagas travadas. Os vizinhos, já que são... Lá eles fizeram sorteio por 2 anos. Tem alguns que só fazem de 1 ano em ano e outros 2 anos. Cada um já tinha a chave do carro do outro. Sim. Cópia da chave. Eles até pagavam pra fazer isso. Já tinham, não sei, carros muito caros, não sei o quê. Mas já tinham a chave em reserva um com o outro. Pra justamente não dar esse dissabor. Agora, veja... Tudo, no dia normal, já é complicado. Agora, imagine tudo intensificado num único mês. Que seriam de férias harmoniosas, viram férias demoníacas. A gente teve um caso também que é interessante. Janeiro, fevereiro, época de chuva. Se você tem uma caminhonete, deixe a sua caminhonete de uma forma em que não acumule água na caçamba. A gente tinha uma bendita de uma caminhonete num condomínio que era um poço de dengue. Puxa vida, agora que eu entendi. Estacionamento de vagas abertas, né? Nossa, que horrível, já pensou? E foi tenso Foco mesmo. de dengue. Foi tenso. Foi? E isso acontece também com quem tem aquelas piscinas nas coberturas. Sim, que não trata. Eu ia puxar. puxar o Mauro, ia pedir para você falar um pouco na questão das entregas. Condômino que encomenda uma geladeira duplex e viaja passar 15 dias fora. Como é que a gente se prepara para isso? Encomenda do Mercado Livre, tô na pasta da parceira. Eu tava até já preparando e devo soltar essa semana nos condomínios, até por conta da... Não sei que dia que vai pro ar o programa, mas a gente está muito próximo da Black Friday. Sim. Né? Então já de todos os avisos que a gente vai passar para os condôminos a respeito das entregas, que não é porque o Mercado Livre ou qualquer outra deu a notificação, seu produto chegou, que você vai conseguir tirar ele na hora. O condomínio tem uma série de procedimentos. E uma coisa que eu tenho adotado é estabelecer alguns tamanhos. Então, por exemplo, um condomínio, a portaria só vai receber encomendas acima até o tamanho de um micro-ondas, por exemplo. Fora isso, não vai receber. A gente faz não isso. adianta, A pessoa vai tem que devolver, estar lá a piscina para tem que estar lá para receber. E sabe, hoje em dia eles também têm que ficar muito espertos, porque Amazon, esse tipo de coisa, tá entregando coisa de domingo. Porque no domingo e feriado eles Mercado Livre não tem hora, né? Não, Então, qualquer horário. Mercado Livre é fantástico. Você compra de manhã, de noite, está na sua casa. Não, é incrível sim, mas quando você está como morador. Mas é preciso que as pessoas elas tenham um pouco dessa consciência com relação aos procedimentos internos do condomínio, ao que pode, o que não pode, o que a gente consegue, o que a gente não consegue receber. Não significa que se a pessoa, por exemplo, comprou uma geladeira porque achou uma promoção absurda e já estava viajando, alguma coisa assim, ela pode ligar para mim, para o zelador, para seja lá quem for, e falar assim, pô, Mauro, me ajuda. A gente vai ajudar. Na medida Se for possível. possível. Se for possível. É. Agora, não é... A gente não pode tornar a ajuda Comprei, padrão se vira aí. Com uma questão padrão. E outra, quer no dizer. recebimento de perecíveis. A gente sabe que agora, nessa época de final de ano, as pessoas ficam mandando aquelas cestas de queijos e vinhos e frutas secas. Teve um caso, um morador... na verdade, um morador não. Alguns moradores receberam de clientes, enfim. E aí, não falaram que eram produtos perecíveis. Na sacola, né? Daquelas sacolas, não sei o quê. E aquele mau cheiro de queijo podre, de coisa podre. E aí, a gente vai entregar a encomenda... a pessoa recebe podre e acha que é obrigação do condomínio adivinhar com a nossa bola de cristal incrível que ali tem que ficar na geladeira. Teve um morador que falou que ia processar o condomínio. Eu adoro quando eles falam que vão processar o condomínio, porque papel aceita tudo, né? Porque os produtos que ele recebeu estavam todos já tinham estragado e que era culpa do condomínio, porque ele havia alertado para um e-mail escrito errado, mandou para um e-mail que nunca chegou pra gente, de que ele ia receber essas questões e que nós deveríamos guardar na geladeira dos funcionários. Aí, gente, Ele pensa. Determinou qual seria o procedimento. Exatamente. Mas e o mau cheiro? O problema não é ele receber o negócio podre. O problema é a mensageria ficar achando que tem um rato morto. Parece cheiro de rato morto. Recebendo um cadáver. Exatamente. Então as pessoas não têm, sabe, noção de nada. Isso é É muito o direito umbilical, né? Mais uma vez. Isso é muito complicado, porque hoje você consegue comprar o que você quiser pela internet, né? Você compra um carro, é capaz deles te entregarem empacotado na portaria do condomínio, né? Então, Verdade. e aí você põe aquilo onde, né? As pessoas têm que entender que o condomínio tem um limite físico, né? A gente não consegue armazenar... Porque é um ambiente coletivo, né? Exato, Os direitos exatamente. umbilicais, mais uma vez. Se E que não fosse- adianta se você mora
moro hoje num prédio que tem 6 apartamentos. É óbvio que o serviço de portaria e a questão de encomendas é diferente de um prédio que tem 200 400 apartamentos. famílias. Entendeu? As pessoas... Eu falo isso também na questão de contatos fora do horário, né? As pessoas pensam nela, né? Elas não pensam que nós atendemos ela, mas todos os outros condomínios. Daquele condomínio, pelo menos, né? Então, assim, se a gente tem 2.000 condôminos e cada um resolver mandar uma mensagem uma vez à noite... mas eu nunca te chamei antes à noite. É isso. A gente não tem vida. Bom, eu queria que você falasse um pouco, você começou, eu te cortei e a gente acabou não voltando. A história dos enfeites de Natal, dos perigos, essas coisas que eu acho que é importante a gente comentar ligado também. ainda, né? Pois a árvore de Natal. Tem morador que coloca a árvore de Natal com a luzinha, pisca-pisca, a coisa mais bonitinha do mundo, ligada na área comum. Muitas vezes puxando extensões, não é? Daquelas extensões com vários benjamins e coisas, não sei o quê. Teve uma que a moradora colocou o pisca-pisca, uma tomada. Ela colocou um esquilo bonitinho no benjamin. Ficava assim, piscando bonitinho, não sei o quê, de um lado. Do outro lado, ela colocou a rena, né, do Papai Noel, toda bonitinha. E ela, no grupo de moradores, falou, olha que lindo, não sei o quê. A gente só ficou sabendo, porque ela fez isso na calada da noite e colocou no grupo de moradores, dos quais eu não participo, mas que o morador já foi lá, printou a tela e mandou. Ela fez uma gambiarra danada e não satisfeita, ela ainda puxou a extensão para cada dela, por isso que ela colocou um benjamin com 3 tomadas. 4, uma extensão, e ainda o benjamin e 4 pontos. Tudo da área comum. Aí, a gente foi pedir para tirar. Mas a síndica é uma maluca, como uma coisa tão bonitinha, uma pessoa infeliz. Aí eu vou lá, respondo um comunicado geral e norma e advertência, aí o pessoal começa a entender o que está acontecendo. Teve uma que a moradora ficou com a luz cortada, porque não pagou a conta de luz. E quem corta E bem ainda, na né? época do Natal, o que ela fez? Ela falou assim, bom, não vou... então, porque a gente não tem nada a ver com isso. Ela que lute na Enel, né? Aí ela pegou e ligou na área comum, junto com uma árvore de Natal, uma extensão para manter o aquário ligado. Já passamos por isso também. Só que o que aconteceu? E ela viajou, e o DR do apartamento, não era um aquarinho, era uma parede assim, igualzinha atrás de vocês, enorme, um aquário gigante, com os peixões, assim. E o disjuntor, pela sobrecarga, caiu, e eles viajando. Aí começou aquele mau cheiro, aonde véspera de Natal. Neste condomínio, 4 por andar. Os vizinhos começaram a falar, tem um cadáver, tem não sei o que, o mau cheiro, tão podre. A gente teve que chamar um chaveiro. Aí que eu sempre recomendo, eu pego 3 testemunhas do condomínio, um chaveiro, e eu gravo tudo que é feito. Fica gravando enquanto o cara tá abrindo. Estamos entrando na sala, estamos verificando primeiro não sei o que, como se fosse realmente um trabalho de tava todos os peixes mortos, aquele fedor horrível. Conseguiu queimar a tomada da área comum. E o que aconteceu? Vários pontos da área tinham dado problema. Nem a luz de emergência daquele ponto estava funcionando, porque deu um negócio, porque era um motor gigante para manter um aquário daquele tamanho. São coisas que não podem acontecer. Pisca-pisca na varanda. Aquelas redes bonitas, não sei o que. Já aconteceu de cair na unidade de baixo e o cachorrinho ficou preso na rede, não conseguia, porque é uma rede, parece rede de pesca. Ficou preso. O cachorrinho ficou mal, porque ele também estava ali esperando, teve que esperar o dia inteiro. Eu acho um absurdo também o cachorro ficar o dia inteiro sozinho, mas cada um. E ele ficou lá, passando mal, não conseguia nem se mexer com aquelas luzinhas de Natal. Então tem que tomar cuidado, porque poderia ter caído no cachorrinho, poderia ter caído embaixo. As pessoas não têm essa noção, tem que ficar tendo noção com relação a isso. E o que eu sempre falo, aquelas guirlandas naturais, que são colocadas na porta, com flores artificiais também mortas, e aí viajam e deixam essas coisas fedendo na área comum. E tem uma outra questão, depois eu vou passar para o Mauro também falar um pouquinho a Priscila. Nós dois estamos falando mais, hoje os dois estão mais quietinhos. Papai Noel! A questão, assim, é importante sempre lembrar que o hall de circulação é de circulação. Você não pode colocar lixeira, que a gente sempre briga com isso, porque o bombeiro não deixa. Então você também não pode colocar uma árvore de Natal,
Porque você está bloqueando a circulação da mesma forma. Se eu... Assim, Rota de fuga, né? mas não vai dar nada. Não vai dar nada até o dia que dê, né? Que der. É a mesma coisa que eu falo da questão do bafômetro, né? Mas não tem comando. Eu falo, não, realmente, é difícil você pegar no comando. Agora atropela uma pessoa. Pois é. Além de você poder matar uma pessoa, que é uma coisa gravíssima, o que você vai ter que responder por aquela sua ação vai prejudicar o resto da vida. É a mesma coisa. Se o síndico permitiu aquela árvore numa rota de fuga, se houver um incêndio e alguém morrer ou se ferir por causa disso, o responsável é o síndico. É verdade. E o seguro não vai pagar. Não vai pagar, também. Exato. Passar a palavra para vocês falarem um pouco. Além da questão dos moradores, acho que é importante também os síndicos terem a prudência de checar se as luzes colocadas na árvore de Natal do condomínio e na fachada do condomínio estão em condições de serem utilizadas para aquilo. Não adianta você querer ficar economizando e aproveitando e colocar o condomínio em risco. Quantas vezes já te falaram que você era chato, porque você não deixa colocar a lixeira no Não, era isso que eu ia falar agora. Provavelmente as pessoas olham para os síndicos e falam assim, nossa, esses caras são um bando de chato que não pode fazer nada. Que mal amada. Que não querem que a gente viva dentro dos condomínios e tal. Tô na minha casa, né? E assim, eles precisam entender só que não é que a gente quer ser chato. A gente quer evitar problema. E problema que que acontece para eles e que consequentemente vem para a gente. Eu costumo dizer muito para minha equipe, tanto da Ethos quanto dos condomínios, eu falo assim, gente, vocês só precisam fazer 50% daquilo que a gente pede para vocês fazer. Se vocês fizerem isso, eu tenho 80% menos problemas. Entendeu? Então, não é uma questão de ser chato. O lance de você fechar o registro, o lance de você desligar os disjuntores, de fechar o registro de gás, de não fazer as gambiarras de ligação elétrica para colocar as 82 cordinhas que você comprou lá na 25 de março. Tudo isso são precauções que podem evitar um problema. Não vai acontecer nada. Pode não acontecer, mas se acontecer, a gente tem um problemão. Que pode ser tanto simples como um peixe morto, vamos assim dizer, como uma coisa grave, um incêndio, um alagamento, 3 elevadores fora do ar num prédio. Tá? Então, não é o fato da gente querer ser chato. A gente está dando dicas para evitar problemas. Umas coisas que não custa nada fazer. Fora a vulnerabilidade com relação à segurança. Sim. Com visitantes, isso. A rotatividade. É uma questão de boas práticas, né? Que nós, assim... Muitas coisas não existe lei, né? A questão da área de circulação que a gente comentou, da árvore e tal, é uma lei, né? A gente tem que cumprir. Essa é fácil ser justificar, o bombeiro que manda. Exato. Não tem discussão. Eu tenho mais umas coisinhas, eu sei que você vai acabar o programa, porque eu já olhei o relógio. A Vanessa também queria falar. Fala vocês duas. Não, é o seguinte... Achei fala a segurança. Lista de prestador de serviços que vai entregar... bacalhau, prato, o que quer que seja. Respeite as regras de segurança do seu condomínio. Se não pode subir, não pode subir. Se tem que descer para pessoa subir e acompanhar a descida, faça. Porque isso é segurança de todos. De famílias. Lista de convidados. Ninguém sobe no apartamento sem ser autorizado por interfone ou pelo aplicativo ou por uma lista. É uma época que os bandidos se aproveitam. Importante você contar a história do condomínio nosso que teve uma invasão, que ligaram, meu sobrinho tá subindo. O telefone não é meio seguro para informar entregas, nem autorizar a entrada. Meio seguro para isso é aplicativo do condomínio, interfone. Exatamente. Certo? Porque senão qualquer um pode ligar se passando por você. O porteiro não é obrigado a conhecer sua voz. Certo? Eu tive uma situação dessa, uma invasão assim, faz um tempão já. Acho que uns 4 ou 5 anos. E a pessoa falou assim, mas ele me ligou. Eu falei assim, eu também posso ligar ele pelo telefone, eu sou o Papa. É mesmo pelo WhatsApp. A gente conhece pessoas que aplicam golpes para... a gente vê isso na mídia toda hora. De telefonia, internet. Sequestro, relâmpago. Além disso, o que pode acontecer? Você pode, inclusive, ter chamado. Mas agora eles te dão um código. Pelo menos aqui em São Paulo, você recebe um código para essa pessoa poder entrar no seu apartamento. Ou manda um nome e RG. Se atente a esses detalhes.
porque isso pode ser interceptado e outra pessoa que tiver de olho no condomínio pode entrar no condomínio. Siga os procedimentos de segurança. Sejam eles quais forem. Fala ainda dos jornais e revistas, que ainda tem gente que recebe jornal. Verdade, pelo amor de Deus. Receber jornal, revista e fica empilhado lá no condomínio. Não cabe às vezes mais nem na caixinha de correspondente. É só suspender, gente. Se você ainda tem esse hábito super moderno de receber jornal... E leite. Tem condomínio que recebe leite da fazenda, gente. Tem gente que assina o jornal porque precisa de banheiro pra cachorro. É verdade. Verdade. Mas a fralda tá mais cara. Dá pra suspender, dá pra avisar que não vai estar. São pequenas medidas. Fiz caixinhas de Natal. Verdade. Fala rapidinho das caixinhas de Natal. Gente, sempre que possível, já deixem atualizados na previsão orçamentária essas questões das caixinhas de Natal para as pessoas que nos prestam serviços como coletores de lixo, leitura de gás, leitura de água. Essas pessoas prestam serviços cotidianamente, os correios, porque é de bom grado, é uma boa prática adotada já há algum tempo em alguns condomínios que ainda persistem nisso. Para vocês não terem nenhum problema com relação a esse numerário, porque normalmente eles não têm recibos de contraprestação do valor que será apresentado. Já deixem ali apontados na previsão orçamentária. Isso, e com a supervisão do conselho, né? Exatamente. Outra questão que eu não recomendo: lista de doação de numerário para funcionários, lista aberta. Não é legal, ninguém precisa saber quanto cada um quiser dar. Morador que quiser dar dinheiro para os funcionários, o façam com envelope lacrado diretamente para o profissional, dando de preferência um abraço, Feliz Natal. Ou se for dar direto na caixinha, porque tem condomínio que coloca caixinha. Abram essa caixinha na presença síndico, zelador, um representante da portaria e um representante da equipe de limpeza. Pra ficar comunicado. Porque senão, sumiu o cheque, depositou na conta, nunca viu o dinheiro. Né? Então são cuidados. Vamos evitar problemas. Vai lá, senhor Mauro, né? Fechar. É engraçado a que ponto a gente chegou, né? A gente tem que abrir testemunhas pra ver quanto a gente dá. Não, você não acha que tá roubando, Exatamente. Olha, só uma coisinha. Teve um condômino que ele doou para um condomínio de 48 unidades. Só ele deu R$2.400. E aí vieram falar assim, aí ele deu. Só que aí colocou numa lista aberta. Não foi uma questão minha. Um grupo de moradoras e mães que resolveram colocar a lista aberta. Todos os outros começaram a ficar com vergonha de dar. Porque falou, se esse senhor, só ele deu os R$2.400, qualquer R$100 vai ficar... O que aconteceu? Já é o suficiente para eles. Aí eles olharam e falaram assim, nossa, só o morador X é que deu, porque todos os outros ficaram envergonhados. E aí chegaram e falaram assim, será que ele quem dá R$2.400... dá mais. Será que não foi mais? Será que não foi o síndico que colocou ali? Uma vergonha. Você gera também uma coisa de preferência entre os funcionários. O tiozinho foi legal, me deu R$2.400, outro me deu só 50. E ninguém ganha mais que o outro, né? Porque tem zelador que fala assim, metade é meu. É bíblico, né? O que você dá com uma mão, a outra você esconde. Gente, acabou o nosso tempo. Estamos encerrando mais um programa aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um programa, é um assunto bastante complexo aí que sempre vale a pena voltar a debater. Queria agradecer mais uma vez o Mauro aí pela generosidade, pela presença. Se precisar de nós, estamos sempre à disposição. Espero que você volte mais vezes e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.